Bom dia, meus amigos. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e mais uma vez aqui, infelizmente, venho falar sobre a Fundação Getúlio Vargas, que continua aparecendo nas páginas policiais do jornal. Parece que é o lugar agora, se não for o preferido, pelo menos é o lugar costumeiro que ela vai aparecer. Eu vou ler para vocês aqui, saiu no jornal de hoje, né? Sobre a manchete, saiu no jornal o Globo, não, saiu no jornal O Valor Econômico. Então, a manchete é a seguinte: juiz pede à MP mudanças em ação contra a FGV. Vou ler uns pedaços que interessam. No despacho, o magistrado requer esclarecimentos e alterações na ação, antes de decidir sobre o afastamento do presidente da FGV, Carlos Ivan Simões Leal, e outros 5 dirigentes. Mais adiante ele diz: além de Carlos Ivan Leal, a promotoria pede a destituição do vice-presidente Sérgio Franklin Quintela e dos diretores da FGV Projetos, César Cunha Campos, que já está na Alemanha e já foi interrogado e chorou muito, Ricardo Pereira Simões, Sidney Gonzalez dos Santos e Ocário Silva de Favela. Eu devo dizer a vocês o seguinte, que eu conheço, trabalhei na Fundação 10 anos, conheço o Ocário, uma pessoa simples, humilde, é o contador da Fundação Getúlio Vargas. E Ocário faz o que o Carlos Ivan manda. Eu, se fosse do Ministério Público, tiraria Ocário desta lista, porque ele não merece. É uma pessoa honesta, uma pessoa direita, uma pessoa extremamente bondosa, um profissional correto. Agora, a atitude imperial do Carlos Ivan, né? A pose de imperador, ele domina o Ocário. E muitas vezes o Ocário vai ter que fazer coisas que ele não gostaria de fazer. Tá certo? Eu já vi que isto que o Ministério Público não deveria colocar o senhor Ocário Silva de Favela, porque basta olhar e você compreende isto. O juiz ressalta que o MP, ao narrar os fatos, aponta a participação do ex-governador Sérgio Cabral Filho e seu núcleo mais próximo, Regis Fettina, Wilson Carlos e Carlos Miranda, nas alegadas irregularidades que incluíram também a venda da folha de pagamento de servidores do Estado. O juiz determinou ainda que o MP aponte como, após o afastamento dos dirigentes da FGV e a nomeação de um administrador inicial provisório pelo prazo de 180 dias, se daria a sucessão do referido administrador, ou seja, do senhor Carlos Ivan, e eventual designação de novos gestores. A quarta e última decisão do magistrado é para que a promotoria selecione os documentos mais relevantes para o julgamento da causa, já que o material enviado soma 24.855 páginas. Ou seja, meus amigos, eu acho que o reinado do senhor Carlos Ivan Simões Leal está chegando ao fim. E muito tarde, que já devia ter feito muito tempo. Porque se nós olharmos, o Carlos Ivan, ele nasceu numa família das mais ricas do Rio de Janeiro. Teve a melhor educação possível. Inclusive o tio dele, professor Mário Henrique Simões, né? Um grande conhecido, o Mário Henrique Simões, todo poderoso, o famoso Mário Henrique Simões. E ele vivia praticamente dentro da fundação, o Carlos Ivan.
fez um doutorado numa das melhores universidades no mundo, a Universidade de Princeton. E o Carlos Ivan, se você olhar, não escreve um só artigo, um livro muito pior, não dá entrevistas, não dá opiniões a respeito da economia brasileira, nem discute, pelo menos em pouco eu nunca vi, não dá opiniões a respeito do déficit público brasileiro. E olha, meu senhor, Carlos Ivan é presidente da Fundação Getúlio Vargas, basta olhar o tio dele estava constantemente questionando, sugerindo o que deveria ser feito para a economia brasileira. O Carlos Ivan não dá uma opinião a respeito disso. Como é que se pode imaginar que esse homem tivesse passado tanto tempo dentro da Fundação Getúlio Vargas? Não é à toa que a Fundação Getúlio Vargas está andando para trás. A Fundação Getúlio Vargas perdeu credibilidade aos montes, porque hoje praticamente não é a mesma coisa do que era antigamente. Você ter um título de mestrado da Fundação Getúlio Vargas, não é a mesma coisa. Não há o mesmo respeito e admiração por uma pessoa que estudou na Fundação Getúlio Vargas. Às vezes até pelo contrário. Hoje em dia já se encontra algumas contestações a pessoas que estudaram na Fundação Getúlio Vargas. Portanto, o senhor Carlos Ivan não fez com que a Fundação crescesse. A Fundação fosse para um lugar merecido, que a Fundação Getúlio Vargas é uma das instituições mais conhecidas no Brasil. Eu acho que o Brasil tem que salvar a Fundação Getúlio Vargas. E, principalmente o Rio de Janeiro, que é a instituição mais famosa do Rio de Janeiro, é a Fundação Getúlio Vargas. E o MP, da maneira que ele fez de uma maneira espetacular, uma maneira inteligente. Ele pede a destituição de toda a diretoria e preserva a instituição, preserva a Fundação Getúlio Vargas. É isso que deve ser feito. Não é só destituir a Fundação e recolocar, destituir a direção e recolocar uma nova direção, uma direção competente, uma direção ética, honesta, trabalhadora, que faça alguma coisa para o crescimento da Fundação Getúlio Vargas, para ajudar o nosso país a crescer e se desenvolver. A Fundação é algo importante, é uma instituição muito importante para o desenvolvimento econômico do Brasil. Nós não podemos deixar que a Fundação morra. Nós temos que salvar a Fundação. E para salvar a Fundação, tem sim que destituir essa diretoria que está aí. Um abraço para vocês e até a próxima.